Cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Essa semana foi difícil, né? Que foi a última semana que eu trabalhei, e aí eu estudei, mas não estudei muito porque eu cheguei em casa muito cansada e só queria dormir, porque o inimigo ele é assim. Aí a gente pega a Bíblia para ler, aí dá aquele sono, foi estar repreendido, né? Mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, né? Eu vou estar lendo aqui Oséias, capítulo 14. Eu leio um, a igreja lê outro, tá? Vamos até onde o Senhor mandar. Vocês não liguem pra minha voz, que eu acho que eu tô querendo ficar resfriada e aí já vou passar as coisas. Amém? Eu vou estar lendo aqui, eu leio um, a igreja vai lendo o outro, tá? Amém. Converter-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco a palavra e convertei-vos ao Senhor. Dizei, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e oferecemos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos e a obra das nossas mãos. Já não diremos mais, tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão os seus galhos, e a sua glória será como da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Próxima igreja. Não mais tenho eu como filho, eu tenho ouvido, e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que saibas? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas as transgressões neles cairão. Amém? Somente até aqui. É uma palavra forte, né? Porque eu vi a história de Oséias, né? Eu fui lá no YouTube, daí eu falei como Deus falou comigo. Aí eu falei assim, eu vou ler, né, todo o livro para mim entender o porquê. Oséias, eu vou estar lendo aqui, ele foi um profeta hebreu do século antes de Cristo, né, no reino norte de Israel, conhecido por seu livro bíblico que usa seu casamento simbólico com uma mulher adúltera, a Gomer, para ilustrar a infidelidade de Israel para com Deus e o amor fiel e incondicional de Deus, que busca restaurar o seu povo, sendo ele um dos 12 profetas menores. Aqui, Oséias, ele se casou com uma prostituta, né? Ele teve que se casar com essa prostituta para saber como Deus via o povo, né? E assim ela sempre saía e traía ele. E ele tinha que perdoar ela. Ela saía e traía. E ele tinha que perdoar. Assim que
que Deus mostrava para ele, né? Que o povo de Israel adorava outros deuses e não adorava ao Senhor. Então, como Deus vê, né? Como Ele olha trazendo para os nossos dias hoje, que às vezes nós saímos da igreja, né? E vamos lá para o mundo adorar outros deuses e deixar de adorar a Deus, né? Como Deus se sente. Então ali Deus colocou no coração dele para ele sentir, né, o que Deus estava sentindo, vendo o povo adorando outros deuses e não adorando a Deus, porque Deus ele é grande, ele é grandioso, ele faz tudo, ele domina tudo, ele criou o céu, criou a terra, e como que eles não iam adorar esse Deus, né? E aí Deus fez com que Oséias se casasse com essa mulher prostituta e ele passasse o que ele mesmo ela traindo ele tinha que perdoar e amar ela. Então, do mesmo jeito somos nós, né? Nós saímos da igreja, fazemos tudo as coisas lá fora e depois voltamos para a casa do Senhor. O Senhor não muda, Deus ele não muda. O que muda somos nós, na presença dele. Independente do que nós fazemos lá fora, a casa de Deus está sempre aberta. Deus está com os braços abertos, esperando nós voltarmos para a casa dele, né? Assim que Deus colocou no meu coração. E aí o propósito de Oséias, ele mostrar que Deus ele continua amando o seu povo, mesmo quando o povo erra, mesmo quando o povo é infiel, mesmo assim ainda Deus continua amando, né, o povo. Então Deus ele levou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, ele levou, né? Então Deus ele é assim. Então mesmo a gente saindo, sendo infiel, ele não vai mudar. Quem vai mudar somos nós. Então devemos sim buscar o Deus verdadeiro, devemos sim buscar o Senhor, porque somente Ele é que nos restaura, somente Ele é que cura as nossas feridas, somente Ele é que abre a porta aonde não tem porta. Eu vou dizer por mim, porque quando eu estava doente, eu achava que eu não fosse trabalhar mais. Eu falei assim, eu acho que eu não vou trabalhar mais. E aí Deus abriu essa porta, e é uma porta que nem... É uma porta onde eu me alimento bem, que era o que eu precisava, me alimentar, e onde eu tenho descanso também, porque que nem agora eu vou entrei de férias, então há aquele tempo, né? Eu vou trabalhar, mas aí tenho aquele tempo para poder descansar. E ali foi o que Deus, né, abriu para mim, e eu agradeço muito a Deus por isso. Porque se não fosse, eu falei assim, Deus, eu acho que eu não vou conseguir trabalhar mais. E Deus, Ele sempre me dá força. Aonde eu não imaginava estar trabalhando numa escola e ainda estar trabalhando na cozinha. Então Deus, Ele faz as coisas certas, né? No lugar certo eu entrei para poder falar do amor de Deus ali, né? Porque tem muitas pessoas que precisam escutar. Então, tem muitas pessoas que pedem, né? Para orar, essas coisas. Então, Deus, Ele me colocou ali. Tudo tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, né? O que Deus faz nas nossas vidas. E não é diferente, né? Então aqui Deus ele fala para as pessoas se arrependerem, né? Para o povo de Israel se arrepender e buscar a Deus verdadeiramente. É igual eu falei, a gente que muda, porque Deus ele continua o mesmo. Às vezes nós vamos para a igreja e falamos assim, mas Deus não falou comigo, esse culto hoje não está muito bom. Mas acontece que nós fazemos o culto. Não adianta vir aqui, ficar, olhar, escutar e não praticar. Porque
Muitas das vezes estamos tão cansados, igual a missionária falou, estamos tão assim preocupados que não adoramos ao Senhor, não buscamos a Deus verdadeiro, né? Então devemos sim buscar o Senhor, porque ele fez com que Oséias sentisse o que ele estava sentindo pelo povo. O povo não estava buscando, o povo estava adorando outros deuses, fazendo coisas que não era para fazer. Então ele estava olhando aquilo e indignado, ele estava irado, mas aí ele fez com que ele encontrasse essa mulher e essa mulher traísse ele. Então quantas vezes a mulher saía e se prostituía e depois voltava, até o dia que ela foi e não voltou. Aí Deus falou para ele assim, vai lá e busca a sua mulher. Onde, trazendo para os dias de hoje, aonde que um marido ia conseguir ficar com a sua esposa, essa esposa toda vez saindo e traindo, até o dia que ela foi e não voltou. E aí ele teve que ir, Deus falou para ele, vai e busca a sua mulher. Só que agora você vai ter que comprar, porque ela era escrava, ela estava sendo escrava do quê? Do pecado, do que ela gostava de fazer. Então, trazendo para os dias de hoje, um homem não ia fazer isso. Ele foi obediente à palavra do Senhor. Então, trazendo para os dias de hoje, não ia acontecer isso. Se ele não buscasse o Senhor verdadeiramente, ele não iria fazer. Não iria. Olhando pela nossa lógica, aonde que o meu marido vai me trair e eu vou ficar indo todo dia lá e buscar ele lá? Não ia. De verdade, se fosse comigo, eu não iria. Não iria, estou sendo realista, porque eu não iria. Tá saindo, tá ficando com outras mulheres, e aí voltava, ia dormir, e eu tinha que perdoar. Assim somos nós, temos sim que perdoar. 70 vezes 7, como diz o pastor, né? Então nós temos sim que perdoar, porque toda vez que vai e faz o errado, você tem que perdoar. Somos que nem nós. As pessoas pisam em você, falam um monte de coisa para você e você tem que perdoar. Tem que perdoar. Independente, né, nós não estamos aqui para julgar, e sim para se colocar no lugar do Senhor. Se Ele, sendo Deus, Ele nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Não é verdade? Verdade. Então. Deus fez isso com ele. Ele foi, buscou a mulher, e aí ele voltou, né? Ele teve que comprar a mulher dele de volta para casa, né? Para poder ver o propósito que Deus, o que Deus tinha, né? Para poder fazer. Coloca. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então ali fala, né, no 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então o anjo do Senhor, ele está ao nosso redor, né? E ele nos livra de todo o mal. E nós temos sim que ter temor, né? Na palavra dele. Devemos sim confiar no Senhor, porque somente Ele, né? Que pode nos salvar, nos livrar de todo o mal.
confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então aqui fala, ó, se nós confessarmos com a nossa boca o nosso pecado, o Senhor, Ele nos perdoa. Assim como essa mulher, ela se prostituía, ela ia para lá e Ele perdoou ela, Ele perdoou. Então, assim é Deus nas nossas vidas, né? Independente do que nós fazemos, independente do que nós... Até os nossos pensamentos, se for um pensamento de mal, independente do que nós fizermos, se nós sairmos da presença do Senhor, Deus, Ele nos perdoa. Porque Ele sim, né? Não vai ser ninguém que vai nos perdoar, sim Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados diante deles verdadeiramente, Ele vai nos perdoar, né? Então devemos somente confiar e falar com o Senhor tudo que nos aflige, tudo que nos angustia, tudo que nos preocupa. Devemos sim confessar os nossos pecados ao Senhor, porque somente Ele, não o vizinho. Não devemos confiar em ninguém, somente no Senhor, né? Porque somente Ele que nos restaura, somente Ele que escuta, só Ele que nos sonda, somente Ele que nos conhece. Amém? Eu vou estar lendo aqui o Oséias 14. Quem é sábio para que entenda estas coisas, e quem é prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e justos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, aqui a palavra do Senhor já está falando, né? Quem é sábio para que entenda estas coisas, quem é prudente para que as saibas, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele. Então o caminho do Senhor, ele é reto, o caminho do Senhor, ele é bom. Deus, ele faz tudo perfeito. Deus, ele tudo que Ele faz nas nossas vidas é bom, perfeito e agradável, né? Aos olhos do Senhor. Temos que fazer sim a vontade dEle, né? Independente do que aconteça, temos que fazer a vontade do Senhor. Porque assim como Ele, né? Ele obedeceu ao Senhor, né? E Deus, Ele se agrada, né? Daqueles que obedecem, né? Põe Daniel. Capítulo. Aqui, igual Daniel. Daniel, ele foi jogado no ano terceiro, ele foi jogado na cova dos leões, só vou explicar mais ou menos. Ele foi jogado na cova dos leões, né? E ali, por que ele foi jogado lá? Por ele adorar o Senhor, né? E ali ele houve um decreto, né? Onde o rei a pessoa não podia adorar o Senhor. E ali ele foi jogado na cova dos leões. Se não fosse Deus, o que será que teria acontecido com ele, né? Ali. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram ali para a fornalha, né? E ali, quando olharam aos nossos olhos, se nós estamos num lugar assim muito quente, né? E ali pegando fogo, e você olhando, como que você vai agir, né?
Se não fosse Deus ficar ali no meio deles, estiver ali passeando com eles, ali junto com eles não iriam sair dali da fornalha, né? Assim somos nós, às vezes passamos por tantas tribulações, passamos por tantas coisas, e se não é Deus segurar nas nossas mãos e nos dar força, nós não iríamos conseguir, né? Então devemos sim ser obedientes à palavra do Senhor, devemos sim buscar Deus verdadeiramente, devemos sim olhar para o Senhor e saber e buscá-lo, né? E saber que Ele é Deus nas nossas vidas, porque somente Ele que faz, né? Somente Ele que perdoa as nossas iniquidades, somente Ele que levou os nossos pecados para a cruz. Amém? Confesso que a minha garganta está ruim, mas estamos aqui, né? E assim, eu estou nervosa, que não é fácil. É igual eu falei, essa semana foi de muitas atribulações, né? Não só em casa, mas no serviço também, que às vezes você acontece as coisas e te entristece, mas é igual eu falei, tudo tem um propósito, né? Se Deus me colocou ali é porque Ele tem um propósito ali naquele lugar, então devemos nos calar, tem hora, né? Assim como diz a palavra do Senhor em Êxodo 14. Esse versículo eu vou levar para a minha vida, porque as provas vêm, as perseguições vêm, e às vezes a gente tem que nos calar diante das circunstâncias, né? Então, quando começa a acontecer as coisas, aí eu falo assim, Êxodo 14, porque a gente tem que nos calar, né? Então, não devemos, porque o Senhor, Ele vai na nossa frente, porque o Senhor, Ele vai pelejar por nós, é Ele que vai nos justificar, é Ele que vai, independente das injustiças, independente das coisas que acontecem, né? É Ele que vai na nossa frente e fala, não fala nada, deixa que eu vou agir, deixa que eu vou fazer, e assim é nas nossas vidas. E eu gosto muito desse versículo, porque quando começa a acontecer as coisas, aí eu fico, o Senhor pelejará por mim e eu tenho que me calar. Deus, o Senhor venha me calar, me fazer esquecer, e sei que Deus, Ele vai agir. Independente, às vezes a gente olha e acha que Deus, Ele nos esqueceu, né? Que você olha assim e fala assim, nossos olhos, para Deus é possível, né? Para nós a gente fala assim, não, Deus não vai fazer, mas faz. Ele faz, porque Ele é fogo consumidor, né? Às vezes a gente não pode, que nem o irmão falou, que nós não devemos nós não devemos pagar o mal com o mal, né? Então, às vezes, ficamos nervosos, ficamos irados, mas aí a gente pede sabedoria para Deus, porque Deus, Ele faz. E a gente tem que pedir, né? Pedir discernimento, pedir sabedoria para Ele, e não devemos pagar o mal com o mal, porque Deus, Ele não se agrada, né? A gente temos que ser o sal da terra, né? E a luz do mundo, em todo e em qualquer lugar que nós formos, que nós estivermos, né? Independente se for no trabalho, se for na escola, se for na rua, independente de onde nós estivermos, devemos sim obedecer a palavra do Senhor, fazer a vontade dEle, independente das circunstâncias, devemos nos calar, devemos nos humilhar na presença do Senhor, ser humilde na presença do Senhor, porque Deus, Ele se agrada, né, das coisas, e devemos sim obedecer a palavra dEle, porque Deus, Ele é bom e Ele age na hora certa, no momento certo. Às vezes olhamos e falamos assim, Deus não está fazendo, Deus não está agindo, então eu vou desistir. Então nós não devemos desistir de orar, desistir de buscar. Devemos buscar, orar, jejuar e
nos convertermos ao Senhor, assim como esse povo de Israel tinha que se converter ao Senhor, né? Verdadeiramente, e buscar o Senhor e não adorar outros deuses e adorar somente a Deus, porque Deus é bom, perfeito e tudo que Ele faz é bom. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade. Nós vamos louvar você.